Pô, aí sim, hein? Aí sim, que bom, que bom. A gente vai começar daqui a pouco já. Já vai fechar 3h30. Vamos começar? Beleza. Eu só tinha uma pergunta para fazer antes de dar início para a aula aí. É, qual curso que vocês pretendem fazer no vestibular? Para qual curso vocês querem? Só para eu ter uma ideia assim, né, do que eu posso apresentar para vocês hoje, talvez, né? Vamos ver se minha criatividade vai estar boa. Engenharia automotiva, medicina, ó, caramba, hein? História, enfermagem, veterinária. Tá, deixa eu pensar. Biológicas. Ah, bacana. Pessoal, então a gente vai dar início à última aula de física na parte de ondulatório, tá? Na parte de física de ondas. E essa aqui vai ser as ondas eletromagnéticas. Então, primeiramente, eu queria só dar uma revisada de alguns conceitos de ondas. Novamente, da última aula eu também fiz isso com vocês, né? Para revisar umas coisinhas básicas. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Deixa eu apresentar para vocês. Pode acontecer da internet cair, tá? Tá bem ruim aqui. Uma janela. Beleza. Nós temos dois tipos de ondas, né? As longitudinais. É verdade, me esperem aí, tá? Nós temos ondas longitudinais, ondas transversais. E aí, alguém lembra que tipo de onda são as sonoras? Elas são transversais, longitudinais. Vocês devem lembrar, né? Na última aula lá estava todo mundo prestando atenção. Tinha uns dormindo aí, né? É, é isso aí. É uma onda longitudinal. Agora, as ondas eletromagnéticas, elas são ondas transversais, beleza? Elas são ondas transversais e elas são progressivas. O que, que isso quer dizer? Essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam em uma direção específica. Ok? Então, primeiramente, eu vou explicar para vocês da onde que vem as ondas eletromagnéticas. Tá? Ondas sonoras, como a gente viu, elas podem vir de vibrações, são vibrações, certo? A gente vê ondas sonoras aí em todos os lugares, né? Inclusive vocês estão presenciando esse fenômeno agora, certo? Ok. Uma característica importante e uma diferença entre essas duas ondas é que uma não interfere na outra, né? Porque elas estão de características diferentes, né? Então, da onde que vem as ondas eletromagnéticas? Beleza. Suponha que vocês têm uma carga elétrica, tá? Só um segundo. Eles já tiveram a parte de elétrica já? É depois a parte de elétrica para eles, né, Alan? É depois, tá? Bem, prestem atenção que depois das próximas aulas vocês vão saber de onde que vem, tá? Você tem uma carga elétrica, então suponha que você tem uma carga elétrica positiva, certo? Se vocês não viram no ensino médio, se vocês não sabem o que é isso aqui, não tem problema, tá? Vocês já vão, nas próximas aulas aí, vocês já vão saber. Então, uma carga elétrica, quando ela oscila, ela cria um campo elétrico, né, que a gente chama de campo elétrico. Esse campo, quando é uma carga positiva, esse campo ele é radial, para fora, essa carga elétrica.
Então ele cria um campo elétrico. O campo elétrico ele é definido como um E, vetor. Tá? É um vetor. Se vocês não sabem, um vetor ele possui sentido, direção e módulo. Módulo, sentido e direção. Né? O pessoal fala nessa ordem. Então, aqui nós temos um campo elétrico. E aí, suponha que vocês tenham um fiozinho, um fio de cobre, e vocês passam uma corrente elétrica por ele aqui. Ó. Uma corrente elétrica para cá. O que vai acontecer aqui? Aqui vai gerar um campo elétrico. Tá? Ele vai gerar um campo elétrico assim, ó. Ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Girando em torno desse fio. Então, de certa forma, a corrente elétrica, elas são cargas elétricas se movimentando em conjunto, certo? Então, quando esses dois fenômenos, eles oscilam no tempo, quando os dois oscilam no tempo, eles vão gerar o que a gente chama de onda eletromagnética. Então, o que acontece? Você tem um campo elétrico, você tem... Como é que é o campo magnético mesmo? Você tem um campo elétrico. Tem um campo magnético aí. Eu não lembro como é que é o símbolo, tá? E quando eles oscilam no tempo, você tem um tempo entre eles aqui, eles ficam oscilando com o tempo, vai gerar o que a gente chama de onda eletromagnética. Se chama onda eletromagnética porque vem de um campo elétrico e de um campo magnético. Qual que é a característica dessa onda? Ela é uma onda bem especial e ela possui um formato bem diferente das outras ondas que a gente já viu. Vou desenhar os eixos. Só um segundo aqui. Deixa eu confirmar aqui. Ok. Então, em vermelho, aqui, nós temos o campo elétrico. E aqui em azul, nós temos o campo magnético. E apesar de talvez ser um pouco difícil de perceber, eles são perpendiculares entre si. Ou seja, eles fazem 90 graus. Opa, que isso? Eles fazem 90 graus um com o outro. E aqui nós temos a propagação dele. Né? Esse eixo aqui vai ser a velocidade de propagação. Então, vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido falar, que a luz, por exemplo, ela se comporta como um campo eletromagnético. Né? Bem, se a luz se comporta como um campo eletromagnético, e a gente sabe que a velocidade da luz é c, então a gente sabe que a velocidade de uma onda eletromagnética ela vai ser a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Isso é bem rápido, tá? Isso é bem rápido, bem rápido. Para nós, míseros humanos que vivemos na Terra. E, então, alguma dúvida aqui, pessoal? A onda eletromagnética, ela é exatamente isso aqui, tá? Ela tem, digamos assim, 3 dimensões, né? Tem
parte do campo magnético, parte do campo elétrico, que fazem 90 graus entre eles, e ambos fazem 90 graus com a sua velocidade de propagação. Diferente da onda sonora, as ondas eletromagnéticas elas não precisam de um meio material, elas não precisam se propagar através da matéria. Por exemplo, as ondas sonoras elas não se propagam no espaço. Então, para quem já viu Star Wars da vida, né, que os caras estão lá na Guerra nas Estrelas lá e os caras estão ouvindo todas aquelas explosões, aquilo lá é fictício, né? Você não pode ouvir aquilo lá. Mas as ondas eletromagnéticas elas podem passar muito rápido, muito rápido. Elas podem passar sem problema nenhum no vácuo, por causa dessa natureza física dela. Então, alguma dúvida até aqui? Essa aula ela é mais teórica, tá? Eu não vou realizar exercícios com vocês do tipo para fazer cálculos, tá? Porque vocês já fizeram isso nas duas últimas aulas. Todas as relações funcionam aqui igual, tá bom? Todas as relações. Tanto que, o que nós temos aqui? Deixa eu pegar aqui. Aqui nós temos as frequências, né? Essa partezinha aqui, ó. Nós temos as frequências, correto? As ondas eletromagnéticas, elas são de frequências enormes, tá? Então a gente tem frequências associadas a essas ondas e também, se eu pegar de uma crista até a outra, eu também vou ter o que a gente chama de comprimento de onda. E a partir desse comprimento de onda, a gente... Nossa, que legal! E a partir desse conjunto de comprimento de onda e frequências, a gente consegue formar o que a gente chama de espectro eletromagnético. Então, deixa eu pegar certinho para vocês. Aqui uma pastinha aqui. Vocês estão conseguindo ver bem aqui? Isso aqui? Tá um pouquinho borrado porque eu não consigo achar numa qualidade tão boa assim, né? Mas acho que vocês conseguem ver, né? Então, um conjunto de comprimentos de onda e de frequências nós formamos o que a gente chama de espectro eletromagnético. Então, aqui nós podemos ver que as ondas de rádio, elas são ondas de baixa frequência, né? Nós vemos que as ondas de raio gama, elas possuem um comprimento de onda pequeno, mas a frequência dela é bem alta, né? Então aqui, nessa parte aqui, nós temos comprimento de ondas e aqui as frequências. Tá? E se eu falasse em relação à amplitude dessa onda eletromagnética? Bem, assim como a onda sonora, ela transporta energia, tá? A onda eletromagnética. Mas, diferente da onda sonora também, ela transporta uma energia que, normalmente, ela é muito mais... como que eu posso dizer... Ela é muito mais importante fisicamente quando a gente utiliza ela no ramo de engenharia e da física em geral, né? Ela transporta energia. Então, um bom exemplo disso... eu vou comentar isso depois. Vou começar pelas ondas de rádio, né? As ondas de rádio, ela não possuem muita energia. Vocês podem ver, ela possui uma frequência baixa, desculpa, uma frequência baixa, e um comprimento de onda baixo. Então, as ondas de rádio é o que a gente utiliza aí em vários sistemas de telecomunicações, né? Então, por exemplo, a gente tem rádio AM, rádio FM, né? Vocês lembram disso? Alguém de vocês aí ouve o radinho quando tá no carro lá do pai? Ou no próprio carro, né? Escolhe um rádio FM, rádio AM. Tá?
Então, o que são os rádios? A diferença de rádio AM e FM, né? Rádio AM a gente chama de amplitude modulada, amplitude modular. E FM, frequência modular. E qual que é a diferença das duas? A amplitude modular, ela é mais utilizada como meio de notícias, né? Como propagação de notícias. Porque o que a gente, qual que é uma das características dela? Assim como todas as ondas já vistas anteriormente, as ondas eletromagnéticas, elas também sofrem dos fenômenos vistos anteriormente, que são refração, reflexão, absorção. Também a gente consegue definir um efeito Doppler para as ondas eletromagnéticas, né? E suponha que aqui nós temos nosso planetinha Terra. Que legal. Uns bagulhinhos verdes aqui, tá? Nós temos aqui um pequeno... deixa eu pensar aqui. Aqui, ó. Uma pequena anteninha da Globo, pode ser da Globo. E para fora aqui nós temos a atmosfera. Atmosfera feia. Pode ser. Como elas possuem uma característica muito importante, as ondas AM. Elas refletem mais na atmosfera. Então, elas refletem... isso mesmo. Se refletem mais na atmosfera. Então, o que acontece? Eu mando o sinal para cá. Vou botar uma outra anteninha USB aqui, né? O sinal para cá. Ela reflete. Tá? Então, essa é uma das características dela. Então... Peraí, só deixa eu confirmar se é isso aqui mesmo. É isso mesmo. Então, para uma rádio AM, a gente possui frequências baixas e maior amplitude. Como são ondas de frequências baixas, elas normalmente possuem sons graves. Vou botar aqui na frequência aqui. Ó, baixa frequência, sons graves, né? Mesma coisa que a gente pode associar com isso aí, né? E a FM. A FM, ela é exatamente o contrário, né? Frequência modular, então nós temos altas frequências e menor amplitude. Então, por consequência, a gente tem menor alcance, né? Só que a gente consegue perceber isso aqui, ó. Se alguém de vocês aí, por exemplo, Eric, pessoalzinho aí que gosta de uma rádio, vocês já viram tocar música em rádio AM? É um pouco difícil, né? É um pouco difícil tocar música na rádio AM. Deve tocar? Cara, possivelmente não, tá? Possivelmente hoje em dia não. O pessoal já tem um estudo sobre isso aqui e sabe por que não é uma boa, né? Rádio FM, normalmente a gente coloca a musiquinha lá, quando a gente tá viajando de carro, passa... Não sei se vocês são de Joinville, né? Mas passa a garoa ali, o negócio já começa a dar ruim, né? O cara não escuta mais nada. Por que eles utilizam a rádio FM para música? Eu já dei uma resposta para vocês, né? Que eles utilizam a rádio FM para transmitir música. Por quê? Alguém tem alguma ideia? Não? Nenhuma ideia? Não tem problema. Isso aqui não é muito fácil mesmo de perceber, né? Como nós temos alta frequência na rádio FM, a gente consegue
transmitir sons agudos. Isso é muito importante para uma música, né? A variação da a reverberância do timbre em geral da voz das pessoas é importante, né? Então a gente precisa conseguir transmitir isso. Ó, você conseguir transmitir sons agudos não quer dizer que isso aqui tenha diretamente a ver com ondas sonoras, tá? São ondas eletromagnéticas. Não tem nada a ver com ondas sonoras. Uma não interfere na outra. Tá? São só os conceitos que são parecidos. Mas, tendo aqui nosso planetinha novamente, por ter altas frequências, ele não incide muito na reflexão. Né? A reflexão dele é um pouco mais fraca, ela é um pouco mais curvada, assim, ela não vai certinho, né? E como as ondas eletromagnéticas elas são em direções específicas, isso é uma coisa importante, né? A gente precisa saber para onde que nossa onda está indo. É por isso que não serve para longas distâncias, para transmitir sinais às longas distâncias das rádios FMs. Tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Nenhuma dúvida? Ninguém quer perguntar nada? Fazer algum comentário? Certo. Uhum. Então, ondas de rádio, elas não carregam muita energia, então elas não são nocivas para o corpo humano, né? Eu posso ficar do lado de um radinho ali, botar minha orelha do lado ali e ficar dias, dias, dias ali que nada vai acontecer comigo. Mas conforme eu vou aumentando isso aqui, ó, vou aumentando a frequência, né? Diminuindo o comprimento de onda, a energia que vai ser carregada pelas ondas eletromagnéticas vai aumentando. Isso começa a se tornar nocivo a partir do ultravioleta. Tá? Aqui no ultravioleta, aqui a gente, ele não é considerado tão nocivo assim, né? Mas a partir daqui já pode ser prejudicial. E aí vocês conhecem, né? Os raios X, raios gama. Para cá, muita gente não conhece, mas legal saber. Nós temos aqui os raios cósmicos também, né? São ondas eletromagnéticas geradas a partir de novas ou supernovas. Vocês não sabem, uma nova ou supernova é quando uma estrela explode, né? Morre, no caso. É. Então, vamos aqui. A gente tem micro-ondas, que a gente trabalha também. Infravermelho. Infravermelho muita gente deve conhecer, né? Infravermelho é bem falado também. Para quem aí gosta de jogar jogos de tiro, normalmente você tem aquelas miras infravermelho, né? E como que elas funcionam? Vou pegar aqui para vocês aqui, vou mostrar para vocês como é que funciona uma mira de infravermelho, para vocês entenderem uma aplicação desse negócio aqui. Vou dar duas aplicações. Quem joga aqueles jogos de guerra, assim como eu, Call of Duty, Battlefield, entre outros. Aqui é uma imagem real, tá? Aqui é uma imagem de um videogame. Então, o que que acontece? O corpo humano, ele libera radiação, né? Ele libera radiação na forma de calor. Então, todas as coisas
elas perdem calor por radiação também. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram em algum lugar que a gente, quando passa vento, a gente perde calor pro ar, né? Mas a gente também perde calor por radiação. E é daí que vem o uso do infravermelho. O que acontece? Como o corpo em si, ele libera calor no infravermelho, o infravermelho é uma coisa que a gente não consegue ver, né? Como mostrado aqui para vocês aqui, ó. Se vocês notarem, a gente tem aqui os comprimentos de ondas que a gente consegue ver, né? Que é o que a gente chama de espectro visível, né? Do vermelho até o violeta. Tá? Então, abaixo disso aqui, abaixo desse comprimento de onda, a gente não vê nada, e acima a gente também não vê. Como o infravermelho está para baixo aqui, a gente não consegue ver o infravermelho. Então, como eles fazem? Eles colocam na mira lá, eles injetam uma luz em infravermelho, eles injetam uma luz em infravermelho aqui, né, que emite uma luz. E a lente, ela é feita para que ela só consiga observar, que ela só absorva essa luz. Então, o que acontece? Como você imaginar, como você trocasse de olho, né? O seu olho ele consegue absorver todas as cores, né? Mas ele não consegue absorver o infravermelho. Aqui, ele está fazendo a mesma coisa que um olho faz, só que apenas para observar, para só absorver o infravermelho. Então, quando está de noite, né? Você não pode ter luz, né? Senão não faz sentido você usar esse negócio também, né? Você não tem luz, você consegue perceber objetos que estão emitindo calor em forma de radiação. Aqui a gente tem um exemplo aqui, né? Tudo apagado aqui, o carinha está em branco, destacado em branco. E na realidade é assim que fica mesmo a mira de infravermelho. A gente tem aqui mais um exemplo, tá? É utilizado só na bélica isso aqui? Não, não é utilizado só na bélica. Isso aqui também é utilizado muito na medicina, tá? Porque eles utilizam isso aí para ver as temperaturas do corpo interno no corpo, tá? Eles conseguem utilizar isso aí em outros sistemas para você avaliar as temperaturas em todas as coisas que você imaginar. Né? Você consegue avaliar isso aí, a temperatura no notebook, por exemplo. Eles fazem isso para ver os testes de eficiência térmica. Eles utilizam outro sistema, né? Que daí é um sistema que você consegue traduzir essas formas de calor em cores. Tá? Então vocês conseguem perceber aqui uma cor vermelha, uma cor azulada. Quer dizer que a cor vermelha ela está emitindo mais calor, cor azul, menos calor. É o que a gente vai ver agora aqui. Então vamos mudar um pouco para o espectro visível. Aqui nós temos nossas cores, né, que a gente consegue perceber. Tá? E a partir daqui, nós temos ultravioleta que nós também não vemos. Onde que é utilizado ultravioleta? Para quem aí falou que é para biológica, quando você cria uma plantação específica, né, tem algumas plantas que são bem chatinhas de serem criadas, tá? Alguém sabe por que uma planta é verde? Qual que é, o que isso tem a ver com a planta ser verde? Vamos ver se alguém aí sabe desse aí. Por que a planta é verde? E o que isso influencia aqui? Clorofila? Isso. Exato, exato. E alguém de vocês sabe qual que é a relação disso com ondas eletromagnéticas? Afinal, exatamente isso, mano. Exatamente isso. Verde é a única cor que não é absorvida pela planta. Uma planta de cor verde, claro. E que diferença isso faz, né? Se eu jogar bastante energia para essa planta, aqui no raio ultravioleta, aqui ó, o raio ultravioleta, a planta ela vai conseguir produzir mais. Eu não entendo muito de biologia, tá? Eu não sei como é que funciona esse sistema direito, tá? Mas eu sei que eles utilizam a luz ultravioleta para acelerar o crescimento de uma planta. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo. É,
maconha, por exemplo, né? Maconha lá, os caras eles utilizam luz ultravioleta para acelerar o crescimento da maconha. Os caras são safados, né, mano? Os caras usam engenharia para fazer essas paradas aí. Mas é um exemplo, tá? Eles utilizam assim, inclusive porque ela é uma plantinha bem complicadinha. Então, aí nós temos alguns exemplos aí. Outra utilização da ultravioleta, acho que tá bom aqui, senão eu vou acabar perdendo muito tempo. Beleza. Vamos, vamos ver se a gente consegue pegar alguns exercícios aqui para dar uma aprimorada aqui já. Deixa eu ver. Verdade. Vou mostrar no FAT para vocês. Vocês estão vendo a janela? Beleza. Aqui vai funcionar igual a mesma que eu mostrei para vocês de ondas, né? Eu vou dar um pulso aqui, eu vou colocar uma tela. Nós temos aqui uma tela, dá um pulso. Ó, percebam que a tela ficou bem verde, né? Ela absorveu essa onda. Vocês podem pedir que essa tela aqui é o nosso olho, né? Absorveu. Amplitude alta, você tem uma energia alta, né? Você carrega uma energia alta. Amplitude baixa, você vai aplicar o pulso. Você vai ver uma cor um pouco mais fraca. As frequências aqui, a gente tem as frequências também para trabalhar com as frequências. Se eu aumentar a amplitude, mais energia carregada, mais eu absorvo. Beleza? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Querem fazer algum comentário? Certo. Aqui ninguém vai perguntar nada. Eu vou pegar então alguns exercícios para a gente fazer aqui. Vamos ver aqui da apostila 12 o que a gente tem. Okay. A partir de agora, como essa aula aqui é um pouco mais curta, eu vou fazer os exercícios explicando para vocês o conteúdo também, tá? Isso torna um pouco mais fácil até para vocês, porque daí vocês vão acompanhando a lógica, beleza? É porque essa parte aqui, ela é bem mais teórica, então ficaria meio chato eu ficar só falando, né? Beleza.
Vocês estão conseguindo ver, né? Em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad, sei lá o nome do cara, descobriu os raios-x, que são usados principalmente na área médica e industrial. Né? Já deve ter visto aí que a gente já deve ter feito aí um raio-x, né? Tirar raio-x de algum osso quebrado, do dente. Quais são as características desses raios? Eles são nocivos, tá? Eles carregam muita energia. O que acontece? Por que eles são nocivos? Né? Esses raios, eles conseguem penetrar a pele. Tá? Nós temos um raio-x aqui, por exemplo. A partir do ultravioleta ali, eles conseguem penetrar a pele. E como eles carregam energia, eles acabam matando as células que tem ali. Né? Então, deixa eu fazer aqui. Acho que é assim, moço. Então, os raios-x eles conseguem penetrar a pele. Tá? Eles conseguem penetrar a pele. Mas aqui, eles param. É assim que funciona o raio-x, tá? Ele atravessa a pele e ele para nos ossos, né? Então você consegue criar um imaginamento, você consegue mapear isso aqui, onde que ele tá parando. Entendeu? É assim que funciona o raio-x, tá? Isso aqui se torna muito importante, né? Porque você ter essa informação aqui, se você quebrou um osso, na área médica é essencial, né? Então, você vê um petzinho lá, você tem um pet, você tem um gato, um cachorro, um ornitorrinco, né? Se ele quebrar a patinha, o veterinário ele vai lá e ele olha também isso aqui, né? Ele tem um sistema de raio-x dele para ver se onde quebrou, como quebrou, tá? Então, esse físico aqui, ele descobriu que os raios-x são usados principalmente na área médica e industrial, né? Esses raios são radiações formadas por partículas alfa com grande poder de penetração. E aí? Alguém sabe? Letra B. Radiações formadas por elétrons dotados de grandes velocidades. Ondas eletromagnéticas de frequências maiores que a das ondas ultravioletas. Ondas eletromagnéticas de frequências menores do que as das ondas luminosas. E ondas eletromagnéticas de frequências iguais à das ondas infravermelhas. Pô, tem resolução. Caramba, né, cara? É foda. O raio-x é uma onda eletromagnética, conforme mostra a figura ali que eu vou mostrar para vocês depois. Ele possui uma frequência maior que da radiação ultravioleta. Então, é o item C. Nós temos aqui que é o item C. Por que não é o item A? Alguém sabe dizer aí por que não é o item A? Ou por que não é a B? Veja só, radiações formadas por partículas alfas com grande poder de penetração. Não são partículas alfas. Não são partículas alfas. Grande poder de penetração, sim, com grande poder de penetração, mas não são partículas alfas. Exatamente, Daniel. Não, é porque elas são radiações. Por que não é a B? Radiações formadas por elétrons dotados de grandes velocidades. Tá. E aí? Também não, né? Ondas eletromagnéticas de frequências menores do que a das ondas luminosas. O que a gente chama de ondas luminosas são ondas que a gente consegue ver, né? É o espectro visível. Deixa eu. Só um segundo, pessoal. Pô, tá frio, mano.
Beleza. Ondas eletromagnéticas de frequências menores que das ondas luminosas. E aí, se a gente olhar aqui, aqui nós temos as ondas luminosas, né? Espectro visível. Então, o que tem de errado aqui? Não possuem frequências menores, né? Ou elas possuem. Oi? Não. Não porque aqui ele está falando especificamente dos raios-x. Tá? Como ele está falando do raio-x, essas ondas, as ondas eletromagnéticas do raio-x, elas possuem frequências bem maiores que das ondas luminosas. Né? A gente vê aqui, ó, frequência. Ah, sim, sim, sim. Isso, exatamente. É. Desculpa, eu me distraí um pouco aqui e acabei. Tá. Mas enfim, então aqui nós já explicamos. E a letra E. Ondas eletromagnéticas de frequências iguais das ondas infravermelhas. Isso aqui também não é, né? Acabei de mostrar para vocês ali que possuem, possuem frequências bem diferentes, né? Então, alguma dúvida até aqui? Eu pego no próximo. Vou colocar aqui o problema 9. Alô, estão me ouvindo? Tô ouvindo, tu. Pessoal, acho que o Carlos caiu. Já tô vendo aqui o que aconteceu. Espera um pouquinho.
Ô, droga. Alô, estão conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo sim. Ah, tá. Cara, tinha travado um negócio pra mim. Tá, beleza. Cara, alguém tinha perguntado alguma coisa ali antes. Eu não lembro o que que era. Eu acho que foi a pergunta da Amanda. Professor, quais partículas que formam raio-x mesmo? Partículas que formam raio-x. É... Olha, eu acho que são fótons incidentes, né? Não, eu não sei te dizer. Eu não sei essa. Mas eu acho que são fótons, tá? São fótons incidentes dessas partículas mesmo. Eu não tenho certeza, mas eu posso pesquisar aqui. Deixa eu dar uma olhada. É, depois eu vejo isso aí, eu te respondo daí, tá? Uma coisa que eu não sei também. Boa pergunta. Boa pergunta. Nós temos partículas. A gente tem raio X, raio gama, raio beta. Depois a gente tem os raios cósmicos lá, né? Show. Tinha setado isso aqui. Se cair de novo, eu já tenho outro computador aqui pronto. Beleza, vamos aqui para o exercício 9, tá? Sobre as emissões de estações de rádio, é correto afirmar. Vocês estão conseguindo ver? Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Beleza. As recepções em AM são pouco prejudicadas por colinas e montanhas, pois são refletidas pela atmosfera. E aí? Isso aqui é verdade ou mentira? Vocês podem perceber que essas questões de ondas eletromagnéticas elas são mais conceituais, né? Porque afinal a gente utiliza mais para cálculos assim, em vestibulares a gente utiliza as ondas mecânicas e as ondas sonoras, né? E as mecânicas em gerais. E aí? Isso aqui é verdade ou mentira? Correta? As recepções de AM são pouco prejudicadas por colinas e montanhas, pois são refletidas pela atmosfera. Isso é verdade, né? Eu havia comentado com vocês antes que amplitude modulada, elas possuem um alcance maior. E elas possuem um alcance maior justamente porque elas são refletidas pela atmosfera, né? Então isso aqui é correto. Não são influenciadas pelas ondas luminosas devido à natureza ondulatória diferente. E aí? Verdade ou mentira isso aí? Incorreta? Tá certo, é incorreta mesmo. Afinal, as ondas luminosas elas possuem a mesma natureza ondulatória, né? Que é verdade também. As emissões em FM têm pequeno alcance, pois não refletem na atmosfera. Bem, ela está falando exatamente o contrário da 1, né? Tem pequeno alcance, pois não reflete na atmosfera. Então isso aqui. Opa, caramba, trolei aqui. Isso aqui é falso, né? Isso aqui é falso, isso aqui é correto. Desculpa. As ondas curtas emitidas por algumas rádios AM têm grande alcance devido à sua grande velocidade. Ok.
elas têm grande alcance devido à sua grande velocidade? Isso não diz nada, né? Não é por causa da grande velocidade dela. É porque, devido à sua baixa frequência, ela consegue ser refletida mais ainda pela atmosfera. Então, isso aqui é incorreto. Isso aqui é falso. Nunca poderiam ser captadas por um astronauta no espaço. E aí? Se lançar uma onda eletromagnética daqui para o espaço, o astronauta vai conseguir captar essa onda? Pois é, isso é incorreto, né? Senão não faria sentido eu pegar e mandar um drone para Marte, né? Um drone, um rover. Né? Senão não faria sentido, né? Afinal, o único meio de comunicação vai ser através de ondas eletromagnéticas, né? Não faz sentido. Nunca poderiam ser emitidas a partir da Lua. Pô, se isso aqui é falso, então... E aí? Correto também, né? Justamente pelo mesmo motivo da 16 aqui, né? É falso também. Então, só essas duas aqui estão corretas. E aí, alguma dúvida até aqui, pessoal? Acho que isso aqui dá um complemento mais da questão das ondas AM e FM, né? É importante vocês saberem essas pequenas diferenças, tá? Principalmente, ficar atento a isso aqui, ó. Eles falam onda luminosa para tentar te enganar. Tá? Falam ondas luminosas para tentar te enganar, porque daí ele pega e coloca que é devido à sua natureza ondulatória diferente. Aí tu pensa, pô, onda eletromagnética é uma coisa, onda luminosa é outra, né? Afinal, são as mesmas coisas, né? Beleza. Olha só, essa aqui é legal. Vou pegar aqui para vocês. Nossa, maravilha, questão de Enem. Vocês vão ver agora, eu não sei se vocês já fizeram Enem alguma vez, alguns de vocês já devem ter feito, né? Vou mostrar para vocês a clara diferença que existe entre algumas questões de Enem e algumas questões de vestibulares. Ah, beleza. Olha só. Para que uma substância seja colorida, ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz no visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que estão refletidas ou transmitidas pelo objeto. Presta bem atenção, hein? A figura 8 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores na figura 9. O comprimento de onda correspondente à cor do objeto. O comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda de absorção máxima. Cara, e se eu disser para vocês que dá para resolver esse tipo de questão aqui sem entender nada de onda eletromagnética? Alguém sabe de cara qual que é a resposta disso aí? De cara mesmo. Padrão Enem, exatamente isso, padrão Enem. Cara, normalmente, tá? Para quem vai fazer Enem, normalmente, tá? Não é sempre. É tudo baboseira isso aqui, cara. Baboseira. Baboseira. Ele falou um monte de coisa aqui, e às vezes o cara olha, meu Deus do céu, que desgraça é essa? Mas, cara, a própria questão tá te falando como faz.
A própria questão está te falando qual que é o resultado já, praticamente. O comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado ao lado oposto ao comprimento de onda de absorção máxima. Ó, aqui ele dá o gráfico, não dá para ver direito aqui, né? Intensidade de luz absorvida, o máximo é aqui, né? Então tá aqui no 500. Se você olhar aqui, não dá para ver direito. Que mancado. Nossa. 1080p. O comprimento de onda 500 nanômetros, ele tá por aqui, ó. Tá aqui no verde. Certo? Vocês conseguem ver isso? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Alguém não consegue perceber que o comprimento de onda que ele tá falando é esse aqui, ó? Todo mundo percebeu? Beleza. Ele tá falando que é do lado oposto. É o vermelho. Não tem segredo nenhum. É só isso aí mesmo. Questão aqui, o cara bota um textão ali falando uma porrada de coisa só pra tu perder tempo mesmo, entendeu? Mas claro, vocês têm que ler as questões, tá? E se você não ler a questão aí pro final, talvez não seja só tão fácil assim, né? Mas enfim, aqui é um tipo de questão típica do Enem, né? Que ele só fica te enrolando. Então é bom vocês prestar atenção nisso. Funciona para vestibular? Cara, normalmente não, tá? Normalmente não. Normalmente em vestibular eles não dão esse tipo de questão. Suave assim, né? Vamos ver outra aqui. Ah, pô, tive uma ideia. Olha só. Não vou pegar uma questãozinha aqui. Vamos brincar um pouquinho com vocês. É interessante saber dessas coisas, porque agora se torna um negocinho mais interessante. Assim, alguns de vocês já devem ter ouvido falar isso aqui, né? Olha só. A luz é uma onda eletromagnética, né? E nosso olho absorve luz, então a gente consegue ver as coisas porque a gente está absorvendo no espectro visível, certo? E a velocidade da luz, ela é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Cara, isso aqui é muito rápido, muito rápido. Isso aqui é a velocidade da luz, né? O que a gente chama de velocidade da luz. É a mesma velocidade da onda eletromagnética, são iguais porque a luz é uma onda eletromagnética, né? Então, isso aqui para o nosso planetinha aqui, né, na Terra, é bem rápido. É uma coisa muito rápida. Você pode viajar para lá e para cá, você pode ver a web namorada lá e, ó, muito rápido. Então, para nós aqui parece absurdo, né? Mas para vocês verem como a gente é tão minúsculo, desprezível ao olhar do universo, nós temos aqui o Sol. Vocês conseguem olhar o Sol, né? Se vocês olharem lá para cima, agora não vai ter, né? Tá nublado aqui. Mas se vocês olharem para o Sol lá, vocês vão conseguir ver o Sol. Então quer dizer que vocês estão absorvendo a luz do Sol, né? A luz que ele está emitindo do espectro visível. Alguém já ouviu falar que se o Sol explodir exatamente nesse momento, se o Sol morrer exatamente nesse momento, você só vai saber daqui a 7 minutos? Vocês sabiam dessa? O Sol está tão longe que na velocidade da luz, tá? Louco. Na velocidade da luz, vai levar 7 minutos. É 7 minutos de alguma coisa. Para a gente conseguir ver. Então pode acontecer de aparecer esse tipo de questões, né? Você tem um certo planeta distante lá. Bicho, dá pra tomar uma coca. Dá pra tomar uma coquinha. Possivelmente a energia é tão grande que não vai dar tempo de vocês perceberem, tá? O Sol explode e a gente vai pra vala na hora também. Na hora não, né? Mas em alguns minutinhos ali, antes de você ver que ele explodiu, se duvidar. Afinal, vai explodir, vai começar a mandar luz pra cá, então a gente vai conseguir ver antes, né?
Mas é só uma curiosidade. Então, acontece, às vezes, de aparecer algumas questões. Eu não achei aqui na apostila, né? Não tem. Mas quando trata de onda eletromagnética, eles normalmente colocam esse tipo de questão, né? Você tem um mastro lá na desgraça, bem longe, uma estrela de nêutrons lá, e ela está, sei lá, uma distância X. Aí você tem um alienígena aqui, com um UFO. Quanto tempo o alienígena iria levar para saber que essa estrela aqui explodiu, por exemplo? E aí, como é que eu faço isso aí? Isso aí vocês sabem fazer, né? Isso aqui é cinemática, né? E aí, como é que faz? Quanto tempo leva para essa luz chegar aqui? Qual que é a formulinha básica? V igual a ΔX sobre ΔT, né? Então vai ser V igual a ΔX sobre ΔT. Se eu tenho a velocidade, ou eu tenho a distância, tem P2, né? Tem que ter a velocidade, a distância e o tempo. Né? Tem que ter pelo menos dois dessas três aqui para fechar a equação, né? E eu consigo trabalhar isso aqui bem fácil. Você só precisa saber que a velocidade é exatamente a velocidade da luz. E agora eu deixo uma reflexãozinha básica para vocês, né? Então, de certa forma, quando eu olho para o Sol, eu estou vendo o passado dele, né? Vocês conseguem sacar essa lógica? Igual eu falei, se o Sol explodir agora, eu só vou ver daqui 7 minutos. Agora eu vou deixar uma brincadeirinha legal para vocês, só para vocês pensar um pouquinho, né? Não sei se alguém de vocês já pensou nisso aí. Estudantes de engenharia como a gente começa a ficar um pouco louco, né? Começa a ter uns pensamentos meio estranhos assim, né? Olha só, a velocidade da luz. Ah, pessoal, nome para chamada aí. Dá um autógrafo aí, virtual, por favor. A velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8. Imagina só. Eu tô vendo o passado do Sol, basicamente, né? Tô vendo o Sol atrasado 7 minutos. Se, de certa forma, eu conseguisse passar a velocidade da luz, né? Tão rápido, mas tão rápido, em um lugar onde o espectro de luz enviado da Terra fosse de bilhões de anos atrás. Né? Bilhões de anos atrás. Né? E eu tivesse um ultratelescópio, eu conseguiria ver isso aqui? Eu conseguiria ver o passado da Terra? Alguém de vocês já pensou um negócio assim? Doideira, né? Sei lá, imagina você conseguir fazer a gente chama de dobra espacial, né? Que é você não atravessar a velocidade da luz, mas você pular de um lugar para o outro, né? Fazer uma dobra espacial que eles chamam. Interessante, né? Talvez você poderia ver o passado da Terra. Você conseguisse ir tão longe onde a velocidade da luz é mínima comparada à distância que você percorreu, em um tempo muito menor. É só um negócio para refletir, que é um negócio legal quando o cara pensa nisso aí. A gente que fica louco pensando nessas coisas. Para vocês perceberem que, como nós humanos somos absolutamente insignificantes no olhar macro do universo. Beleza? Sobre essa questão aqui agora que eu coloquei aqui do solzinho aqui, né? Vocês compreenderam bem isso aqui? É um negócio razoável, né? Não tem muito segredo. Tá? Vamos ver o que nós temos mais aqui. Beleza. Agora, a gente vai dar início à última parte do assunto. Deixa eu fazer aqui para vocês pegarem a minha colinha aqui, rapidinho.
Primeiro. Beleza. Se vocês verem aqui, vou trazer para cá. Ó, aqui no espectro visível a gente tem os comprimentos de onda, né? E a frequência vai daqui para cá, né? Então aqui eu tenho uma frequência baixa e aqui eu tenho uma frequência alta, tá? Então, isso aí. Lá nas ondas sonoras, a gente tinha o que a gente chamava de efeito Doppler, né? Você lembra que eu comentei da CGzinha 150? A gente tinha o efeito Doppler. Que eu estava parado, um observador, parado, vinha a CGzinha. Quando ela se aproximava, eu via frequências bem maiores, né? Eu via frequências bem maiores e um som bem mais agudo, bem chato, né? E quando ele passava, o som ia ficando mais grave. Né? Quando ele se afastava, o som ia ficando mais grave. Então, com as ondas eletromagnéticas, principalmente no espectro visível, que é o que interessa para a gente quando a gente trabalha com o efeito Doppler, também acontece isso. Tá? É um fenômeno que também acontece com ondas eletromagnéticas. Só que a diferença é que aqui é uma coisa que a gente consegue não perceber com o ouvido. A gente consegue perceber com os olhos. Porque nós temos uma frequência aqui. Vou botar o eixo. Tá em frequência. E a frequência vai aumentando a partir daqui. Então, vou supor um planeta hipotético. Olha, eu sinceramente, a única aplicação que eu conheço para o efeito Doppler da luz, tá? É chamado efeito Doppler da luz. É na astrofísica, tá? A única aplicação que eu conheço, tá? Deve ter outras, talvez tenha, né? Mas aonde eu conheço é só na astrofísica. Então, nós temos aqui um planeta hipotético, um planeta pequeno, tá? Tem uma pessoinha aqui, sozinha, e vai passar um astro. Vai passar um astro. Eu falei. Vai passar um astro nessa direção aqui. Tá? O que vai acontecer? Ó, a mesma coisa do efeito Doppler. Quando ele está se aproximando, o que vai acontecer com a frequência? A frequência ela vai ficar bem alta a frequência. Né? E quando ele for se afastando, a frequência vai ficar menor. Então isso é um caso hipotético, tá? Não vai acontecer dessa forma, entendeu? Tipo, ele vai se aproximando, você vai começar a ver umas cores mais ou menos desse tom aqui, ó. Entre verde, azul, violeta. Né? Então o astro vai estar passando, né? Supondo que o astro, na verdade, ele tem uma cor amarela. Né? O astro, originalmente, ele tem uma cor amarela. De alguma forma, o cara sabe que a cor dele é amarela. E a cor do astro é amarela. O astro vai se aproximando, né? Como existe o efeito Doppler, a gente vai ter as ondas eletromagnéticas sendo
sendo enviadas aqui, né, no espectro da luz. Quando ele vai se aproximando, ele vai atingir umas cores um pouco mais diferenciadas para ele. Então o astro vai passar bem rápido, ele vai perceber que quando está passando bem perto dele, está virando um tipo de verde para azul. E depois, quando o astro está indo lá embora, lá, ele vê algo mais perto do laranja, indo para vermelho. Tá? Pessoal, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Vocês entenderam o que eu expliquei para vocês? Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante vocês verem como é que funciona o efeito Doppler da luz. É a mesma coisa com as ondas sonoras. Tá? A mesma coisa da CGzinha que eu mostrei para vocês. A diferença é que agora a gente está falando de espectro luminoso. Que cor que eu vou perceber enquanto esse efeito estiver acontecendo? Né? O astro está passando perto de mim, ele está enviando as ondas dele, né? Elas vão fazer algo mais ou menos assim, ó. Você tem a fonte parada, a fonte parada. No caso do astro, né? O astro está parado, ele vai mandar as ondas, ciclos perfeitinhos assim, sabe? Né? Ele vai se movimentando, vai acontecer. Isso aqui. É ruim fazer aqui, né? Peraí. Mesma coisa das ondas sonoras que eu expliquei para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Vocês conseguem associar isso aqui com as ondas sonoras que eu expliquei na última aula? Tá? Ok. Caso apareça algum exercício, tá? O efeito Doppler da luz, ele vale exatamente a mesma coisa pro efeito Doppler do som, né? Então, como o observador, se for uma pessoa, o observador exatamente isso, uma pessoa, né? E for um astro, o que vai acontecer? A velocidade em relação a ele é absurda, né? Porque a velocidade do campo eletromagnético é a velocidade da luz. Imagina só, 3 vezes 10 na 8, e aqui nós temos uma pessoa aí andando. Vai dizer que o cara está correndo, né? 12 km por hora. Aqui é metros por segundo. Cara, vocês conseguem perceber que esse 12 km por hora é absolutamente nada perto desse valor gigante aqui, 3 vezes 10 na 8? E é metros por segundo ainda? Não é nada, né? Então a gente considera praticamente que esse observador está sempre em repouso, se for uma pessoa. Tá? A não ser que você conheça uma pessoa que consegue andar numa velocidade bem absurda dessa aí. Tá? Então, normalmente, quando se trata de um observador humano, que é básico, né? A frequência percebida, tá? Ela vai ser maior que a emitida se o astro se aproxima. Beleza? E a frequência emitida vai ser menor. A frequência percebida vai ser menor que a frequência emitida se o astro
se distanciou. Deu para sacar? Beleza, como não teve nenhuma dúvida até agora, vou assumir que tá 0 bala. Beleza. Vamos para mais um exercício aqui. Observando-se o espectro da luz emitida por galáxias distantes, observou-se uma variação de cores. A frequência das cores recebidas está diminuindo, aproximando-se da frequência da luz vermelha, o que indica um afastamento da fonte emissora das radiações. Assim, os cientistas concluíram que as galáxias estão se afastando de nós com grandes velocidades. Os cientistas chegaram nessa conclusão baseando-se... Esqueci de pegar um negócio aqui. Ah, puta sacanagem. Baseando-se no efeito Doppler, tá? Só no efeito Doppler. Doppler da luz. Vou chegar numa questão um pouco mais grande aqui. Não cheguei a fazer essas aqui. Tá? Então, de efeito Doppler era isso aí. Eu perguntei várias vezes se vocês tiveram alguma dúvida aqui, acho que não. Isso aqui é bem suavezinho de entender, né? Não teve muito calorzinho. Vamos ver. Eu vou pegar aqui um último exercício para a gente fazer, tá? Antes de finalizar a aula. Esse aqui acho que não é de efeito Doppler. Ok. Vou ver aqui. O primeiro forno de micro-ondas foi patenteado no início da década de 1950, nos Estados Unidos, pelo engenheiro eletrônico Percy Spence. Fornos de micro-ondas mais práticos e eficientes foram desenvolvidos nos anos 70 e a partir daí ganharam grande popularidade, sendo amplamente utilizado em residências e no comércio. Em geral, a frequência das ondas eletromagnéticas geradas em um forno de micro-ondas é de 2.450 MHz. Em relação à física de um forno de micro-ondas, considera as seguintes alternativas. Olha só, a gente já tem uma informação aqui, tá? Antes de dar início ali às alternativas. A frequência é 2.450. Nunca esqueçam disso aqui, tá? Esse mega aqui ele faz toda a diferença no cálculo, tá? Esse mega pode ser 10⁶. Então, 2.450 vezes 10⁶ Hz. Ok. Considere as seguintes alternativas. Um forno de micro-ondas transmite calor para assar e esquentar alimentos sólidos e líquidos. O comprimento de onda dessas ondas é de aproximadamente 12,2 centímetros. As ondas eletromagnéticas geradas ficam confinadas no interior do aparelho, pois sofrem reflexões nas paredes metálicas do forno e na grade metálica que recobre o vidro da porta. E aí? O que vocês acham? A primeira. Vamos começar pela primeira aqui, ó. A primeira. Um forno de micro-ondas transmite calor para assar e esquentar alimentos sólidos e líquidos. Isso é verdade?
Não, não. É isso aí mesmo, tá? Não é. Porque o que acontece no micro-ondas, tá? É, ele emite ondas na frequência próxima à frequência de oscilação das moléculas de água, tá? Então, o que acontece? Ele tenta fazer com que as moléculas de água elas entrem em ressonância. Quando elas entram em ressonância, essas moléculas elas começam a se agitar e começam a aquecer pela, pela difusão de calor química entre as moléculas, tá? Então, isso aqui é falso, tá? Ele não transmite calor, ele transmite ondas, né? Ondas eletromagnéticas que entram em ressonância com moléculas de água. Não sei se vocês sabiam dessa, da molécula de água. Tá? Então, isso aqui é falso. O comprimento de onda dessas ondas é de aproximadamente 12,2 centímetros. Alguém sabe fazer isso aqui? Cara, se vocês fizerem os exercícios que eu mandei para vocês, vocês vão saber fazer isso aí, né? Afinal, como eu disse para vocês, as equações de ondas eletromagnéticas, elas funcionam junto com as ondas mecânicas em geral. O comprimento de onda é dado pela velocidade dividido pela frequência. A velocidade de uma onda eletromagnética a gente sabe que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8, dividido por 24,50 vezes 10 na 6. Quanto que dá isso aí? Porque dá 12,2 centímetros, tá? Essa questão aqui tá certa. Beleza? Alguém não entendeu isso aqui? Vocês já viram isso aí bastante vezes já, né? Terceira vez que vocês veem isso aí. Terceira ou quarta vez que vocês veem essas forminhas aqui, tá? Só prestem atenção, né? E frisem. Quando se trata de ondas, né? Fenômenos de ondas, essas relações aqui, elas valem para quase todo tipo de onda, tá? Então, ondas eletromagnéticas, ondas sonoras, ondas mecânicas, né? Só muda que lá na velocidade do som, por exemplo, né? A velocidade do som é definida por V igual 331 vezes mais 0,6 vezes a temperatura do ar, tá? E aí você tem as outras velocidades de ondas em cordas também, tá? Só frisem que normalmente esses conceitos aqui valem para todo tipo de ondas, tá? 3. As ondas eletromagnéticas geradas ficam confinadas no interior do aparelho, pois sofrem reflexões nas paredes metálicas do forno e na grade metálica que recobre o vidro da porta. Você já deve ter visto aquela gradezinha, né? No micro-ondas. Tem uma gradezinha assim no vidro da porta, né? Que você vê uma gradezinha lá. Cara, essa é uma questão que. Essa 3 aí, ela é meio. Como é que eu vou te dizer? Quem tem o micro-ondas provavelmente vai saber responder isso aí já, né? Isso aí é verdade ou mentira? As ondas eletromagnéticas geradas, elas vão ficar no interior do aparelho? Isso é verdade, tá? Vocês podem fazer por lógica, né? Até porque senão você teria essas ondas eletromagnéticas vazando, né? Então, tipo, por lógica, assim, elas ficam confinadas lá dentro. Mas também os metais, eles não vão absorver essas ondas, tá? Então, tipo, os metais, eles não absorvem essas ondas e eles refletem elas. Então, as ondas eletromagnéticas lá no micro-ondas, elas vão ficar fazendo isso aqui, ó. Beleza?
Então, essa aqui é verdade. Então, a letra E. 2 e 3 são verdadeiras. Alguma dúvida? Exato, cara, tem isso aí. É por isso que não se coloca papel alumínio no micro-ondas, né? Vocês já não façam isso em casa, pelo amor de Deus, tá? Vocês podem pensar no YouTube aí, não tem por que fazer em casa, dá para ver. Se tem idiota no YouTube que faz isso para vocês. Vê o que acontece quando você coloca arame, papel alumínio dentro do micro-ondas, tá? Tem um teste que o pessoal faz que é eles colocam alumínio dentro de uma batata, coloca dentro de micro-ondas e liga. Fazendo torradinha no micro-ondas. Enfim, é perigoso. Tá? É perigoso. Normalmente a batata pega fogo lá, dá uma desgraça, o micro-ondas pega fogo também. Eu trabalhei numa empresa onde fazia análise de segurança elétrica, né? E para micro-ondas tem um teste que você coloca uma batata com arame dentro do micro-ondas e deixa lá por 1 hora. Normalmente pega fogo. Normalmente não sempre pega fogo. É. Bem, então o que eu tinha para hoje é isso para vocês, tá? Essa é a minha última aula que eu vou dar para vocês, eu acho, né? Vou ver se aparece alguma outra aula aí para dar para vocês. Queria agradecer aí a vocês terem comparecido à aula aí. Eu espero que vocês estudem bastante, consigam entrar no curso que vocês querem, tá? Caso não consigam, não tem por que ficar triste, tenta de novo, cada um tem seu tempo, tá? Isso aí, né? Eu entrei na faculdade entrei na UFSC com 21 anos, acho. Não, 20 anos. Eu passei pelos dois. Eu passei pelo Enem e pelo vestibular, né? Eu, eu vim de escola pública também, tá? Eu vim de escola pública. Eu sei como é que é difícil, eu sei como que é complicado, tá? Mas assim, eu também não era um cara muito inteligente, assim, eu não gostava de estudar também. Mas vocês vão ver que dá, entendeu? Dá. Tem condições sim, o pessoal consegue. Claro que tem alguns cursos que o negócio é brabo para conseguir, tá? Tem alguns cursos aí que é bem difícil mesmo. Mas não tem por que o cara desanimar, entendeu? O cara não tem seu tempo, mano. Eu conheci gente na faculdade ele que entrou junto comigo com 20 anos, 30 anos, e a gente tá se formando, entendeu? Tá nas etapas finais aí, né? Eu tô no meu 8º semestre já. Então não tem por que vocês ficarem magoados assim caso não consigam. Mas eu tenho certeza que boa parte de vocês vão conseguir, tá? Eu desejo bastante sucesso para vocês e é isso aí, pessoal. Qualquer coisa eu vou estar ali no grupo ali, vocês podem perguntar as coisas para mim, de boa. Sério? Eu achava que não, mas obrigado. Bom vestibular para vocês, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado também.